Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a American Heart Association, ela trabalha com classes e níveis da qualidade das evidências científicas das recomendações dele, tá? Então, a gente tem aqui a classe 1 até a classe 3 e a gente tem o nível A até o nível C. E como é que funciona isso? Na classe 1, a gente tem recomendações consideradas fortes que a gente deve fazer, porque o benefício ele é muito maior do que o risco. E, da mesma forma, a gente tem a classe 2, que é moderada, onde o benefício ainda é maior do que o risco. A gente tem a classe 2B, que é fraca, onde o benefício é maior do que o risco, mas é quase a mesma coisa, é quase equivalente. Na classe 3 a gente não tem nenhum benefício, então o benefício ele é igual ao risco. E na classe 3 a gente tem a recomendação de dano, em que o risco pode ser maior que o benefício. Pode ser, não necessariamente. A mesma coisa acontece quanto ao nível, né, da qualidade das evidências científicas. No nível A, a gente tem aqui ensaios clínicos, né, estudos randomizados, então são evidências de alta qualidade. No nível B, a gente tem apenas estudos randomizados, em que a evidência da qualidade já é moderada, tá? A gente tem o nível B, que são já estudos não randomizados. No nível C, dados limitados. E o último nível aqui são apenas opiniões de especialistas, beleza? Logo depois aqui na página do Guideline, eles já mostram esses gráficos em pizza, tá? Então vamos relembrar lá. A cor verdinha é o nível de recomendação forte, a cor amarela moderada e a cor laranja fraca. Se a gente analisar aqui nos gráficos em pizza, a gente vai perceber que 92% das recomendações presentes nesse guideline possuem o benefício maior do que o risco. A gente observa aqui que apenas 4% das recomendações podem trazer danos ao paciente, tá? Não é à toa que o protocolo da American Heart Association é utilizado em diversos países do mundo como referência, beleza? Bom, o primeiro dado que eles trazem aqui é que, apesar dos avanços recentes, menos de 40% dos adultos recebem RCP iniciada por leigos e menos de 12% têm um DEA aplicado antes da chegada do serviço médico de emergência, tá? Pessoal, vamos lembrar que isso daqui são dados referentes aos Estados Unidos. Se a gente traz esses dados para o Brasil, muito provavelmente esses números são ainda piores, tá bom? Então, esse dado traz uma reflexão para a gente, né? A gente precisa realizar a educação em saúde. Nós, como estudantes de cursos de saúde, né, de enfermagem, até mesmo profissionais de saúde, precisamos realizar a educação em saúde com o público leigo mesmo, crianças, adolescentes, adultos, idosos, a como realizar uma compressão torácica de alta qualidade, né, como manusear um DEA, beleza? Então isso é extremamente importante e é o ponto chave para um bom prognóstico de uma vítima de parada cardiorrespiratória. Bom, então eles trazem aqui, enfatizam mais uma vez, né, o início precoce de RCP por socorristas leigos. Então o que eles falam aqui? Recomendamos que leigos iniciem a RCP para uma suposta PCR, pois o risco de dano ao paciente é baixo se o paciente não estiver em PCR. Olha só que legal, pessoal. Antigamente a gente tinha aquela dúvida, né? Poxa, mas e se o paciente não tiver em PCR e eu fizer as compressões torácicas, será que não é melhor eu esperar o serviço médico de emergência chegar e deixar esse paciente sem RCP e deixar que o serviço faça tudo sozinho? Bom, pessoal, o guideline já traz aqui o seguinte: novas evidências mostram que o risco de danos à vítima que recebe as compressões torácicas quando não está em PCR é baixo. Os socorristas leigos não conseguem determinar com precisão se uma vítima tem pulso, e o risco de esperar para realizar uma RCP em uma vítima sem pulso é maior que o dano por compressões torácicas desnecessárias. Basicamente, o que eles estão dizendo aqui? Para o leigo, cheguei numa vítima, chamei por ela, senhor, senhora, consegue me ouvir? A vítima não respondeu. Vou lá, faço o estímulo tátil, pode ser aqui na ponta do trapézio. A vítima não responde. Beleza, vou observar se essa vítima está respirando. Observei, não vi nenhuma expansibilidade torácica, eu devo sim iniciar a RCP.
Fiquei na dúvida se a vítima está respirando? Ainda assim, é o que eles trazem aqui. Eu devo sim realizar as manobras de reanimação. Lembrando, pessoal, que leigo não checa pulso, tá? O leigo ele tem essa dificuldade, né, na anatomia de encontrar aqui a artéria carótida quando a gente está falando de adultos, beleza? Lembrando que hoje, pessoal, só vou tratar aqui das recomendações para adultos. Se vocês gostarem do vídeo, pode deixar aí nos comentários que eu posso trazer futuramente a questão das gestantes e as crianças, né? Ou as recomendações pediátricas, beleza? Então, vamos passando. Como que deve ser feito, pessoal, essas compressões? Aqui eu trouxe um videozinho para vocês, tá? Da própria American Heart Association. Então a gente observa aqui o seguinte, vamos analisar com calma aqui. Então percebam, pessoal, que o braço da socorrista está esticado no ângulo de 90 graus, ele não está dobrado. Ela realiza as compressões utilizando a força do tórax, tá? Empurrando a força do tórax dela contra o peito desse paciente, tá? Onde é que a mão está posicionada? Ela está posicionada no centro do tórax, beleza? A mão dominante no centro do tórax. No caso, se eu sou destro, a minha mão direita vai ficar aqui no centro do tórax e a mão esquerda vai ficar por cima, entrelaçando os dedos, beleza? Ela vai ficar exatamente em cima do osso externo, tá? Então, e olha só, ela está permitindo aqui, pessoal, o retorno completo do tórax, olha só. Beleza? Eu preciso permitir esse retorno completo do tórax. Então, os princípios básicos para uma RCP de alta qualidade são os braços no ângulo de 90 graus, permitindo o retorno do tórax, as mãos têm que estar bem posicionadas no externo e a força deve ser realizada com o tronco, né, o tórax do socorrista, beleza? E tem que ser rítmico, numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Afinal, pessoal, a vítima que está em parada cardiorrespiratória não tem um fluxo adequado como ele deveria estar. Foi por isso que ela entrou numa parada cardiorrespiratória. Então, o único fluxo que vai ser gerado vai ser o das compressões torácicas feitas pelo socorrista. Ah, mas eu preciso seguir muito bem todas essas recomendações do braço, do tórax, da frequência? Sim, pessoal, porque se você segue todas essas recomendações da American Heart Association, você permite isso daqui, ó. Você permite que a vítima tenha um fluxo sanguíneo adequado, beleza? Aqui é um exemplo de como deve ser feita a reanimação cardiopulmonar pediátrica, né? Ela já é diferente, já é com os dedos, porque a estrutura corpórea de um recém-nascido é muito mais frágil do que no adulto, tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer futuramente. Então, só recapitulando, né, a força deve ser feita com o tronco, o braço no ângulo de 90 graus, permitindo o retorno completo do tórax numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. E a American Heart Association traz que deve ser feito 5 ciclos de 30 compressões seguidos de 2 ventilações. Então, como é que funciona? Detectei que a vítima está em uma parada cardiorrespiratória, eu vou iniciar as compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 27, 28, 29, 30. Terminei, vou realizar as ventilações. As ventilações podem ser feitas tanto por respiração boca a boca, pode ser feita também com a pocket mask, pode ser feita também com a bolsa válvula máscara, tá? Ou AMBU, conhecido também como BVM. Lembrando, pessoal, que em tempos de pandemia, as recomendações trazem que a gente não deve realizar ventilações, quando a gente fala de socorristas leigos, beleza? Porque tem um alto risco de aerossóis, né? Essa manobra ela gera muitos aerossóis e se a vítima tiver sido contaminada pela Covid, quase certo que o socorrista vai se contaminar também, beleza? Então a prioridade atualmente, né, para socorristas leigos é o quê? A vítima precisa estar com a máscara, o socorrista também com a máscara e a gente vai priorizar somente as compressões, sem ventilações, beleza? Mas o protocolo da American Heart Association são 5 ciclos de 30 por 2. Fiz 30 compressões, faço 2 ventilações, foi um ciclo. Faço a mesma coisa, 2 ciclos. Depois dos 5 ciclos, a gente vai verificar se essa vítima teve o retorno da circulação espontânea, beleza? No caso do socorrista leigo, a gente vai realizar essa manobra até a chegada do serviço especializado, né, um serviço médico de emergência. Então, pessoal, aqui eu trouxe o porquê da gente, de atualmente, né, o socorrista leigo não priorizar as compressões, as ventilações, perdão.
Porque olha só, essa manobra ela gera muitos aerossóis, né? O vírus ele pode ficar suspenso por horas naquele local, então a chance de todo mundo que está ao redor se contaminar é muito alta. Tanto é que os serviços médicos de emergência atualmente, em vítimas de parada cardiorrespiratória, eles estão atendendo aqui ó, com o filtro bacteriano EPA, tá? Ele funciona como se fosse uma máscara mesmo, ele não elimina o vírus, mas ele age como uma barreira física mesmo a esse vírus. Ele impede que esses aerossóis subam e contaminem toda a equipe, beleza? Além disso, eles usam um plástico também, tá? Eles vedam muito bem, justamente para evitar que esses aerossóis fiquem suspensos no ar. Beleza? Eles também estão utilizando aqui, eu tenho conhecimento que o Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal utiliza esse aparelho aqui, que é o Pneumopac. Ele basicamente, pessoal, é idêntico a uma bolsa válvula máscara ou BVM, tá? Só que ele funciona de maneira automática. Por quê? As recomendações atuais para profissionais de saúde é o quê? O socorrista que vai utilizar a bolsa válvula máscara, ele precisa de 2 pessoas para ficar só na ventilação. Uma vai ventilar e a outra vai só vedar a máscara. Para quê? Para evitar esses aerossóis suspensos no ar, beleza? Então esse dispositivo aqui, pessoal, está sendo muito bem-vindo. Por quê? Eu dispenso um socorrista ali na cena. É menos um profissional de saúde exposto, beleza? Então preciso só de um socorrista para vedar essa máscara, porque o aparelho ele já vai ventilar de forma automática, tá? Ele tem aqui todos os botões com a programação para pacientes pediátricos, pacientes adultos. Você consegue ventilar no manual também de maneira muito fácil, beleza? Para a gente falar das próximas recomendações que estão no guideline, a gente precisa ter muito bem na nossa cabeça os conceitos dos 4 ritmos de parada cardiorrespiratória, tá bom? Então vamos relembrar lá que a gente tem 2 ritmos que são chocáveis e nós temos 2 ritmos que não são chocáveis, tá? Então aqui a gente tem a taquicardia ventricular sem pulso. Então a gente consegue observar aqui nesse traçado do eletrocardiograma que o que está acontecendo é o ventrículo ele está batendo muito mais rápido do que o átrio e isso não está gerando um fluxo adequado. Então, peraí, não necessariamente o coração precisa estar parado para o paciente estar em uma parada cardiorrespiratória? Exatamente, tá? Não necessariamente ele está parado, como é no caso da assistolia. No momento em que eu não consigo gerar um fluxo adequado, esse paciente já está em parada cardiorrespiratória, beleza? Na fibrilação ventricular, a gente tem que o coração ele fica tremendo, ele fica fibrilando, né? Isso também não consegue gerar um fluxo, o sangue fica praticamente parado dentro do coração. Então, esses 2 ritmos aqui são chocáveis. Por quê? O defeito aqui, pessoal, é elétrico, é no estímulo elétrico. O que a gente espera quando a gente usa um desfibrilador externo automático e aplica um choque nesse coração? Então, no caso aqui da taquicardia ventricular sem pulso, por exemplo, o ventrículo está batendo muito mais rápido que o átrio. No momento que eu administro o choque, o coração dá uma parada e o que a gente espera é que o coração volte a bater normalmente. Átrio contrai, ventrículo contrai. Átrio contrai, ventrículo contrai. Isso sim gera um fluxo. Isso é o que a gente espera quando a gente administra um choque. Agora, aqui nós temos também os ritmos não chocáveis, beleza? Aqui nós temos a atividade elétrica sem pulso, tá? Ele não tem um ritmo padronizado, mas ele pode se apresentar como esse traçado caracterizado como normal. Então, a gente observa aqui que a gente tem onda P, a gente tem complexo QRS, a gente tem onda T. Então, o problema aqui, pessoal, não é elétrico. O que pode gerar uma ESP, por exemplo? Um choque hipovolêmico, uma vítima de perfuração por arma branca, perfuração por arma de fogo. O que aconteceu? A vítima sangrou demais, ou seja, teve uma hemorragia e não tem volume suficiente para esse coração bater. Logo, eu tive um choque hipovolêmico. Então, o problema aqui não é elétrico, tá? O problema é de volume mesmo, tá? E por último, nós temos a assistolia, que é o que tem o pior prognóstico, que eu não tenho nenhum estímulo elétrico no coração. A tendência, pessoal, desses 3 ritmos que eu falei aqui, tanto a taquicardia ventricular, a fibrilação ventricular e a AESP, é de que se essa vítima não recebe compressões durante muito tempo, não recebe ventilação durante muito tempo, é que ela evolua para uma AESP. Qualquer um desses 3 ritmos aqui. Porque a principal causa da assistolia é hipóxia, beleza? Então, uma vítima, por exemplo, que entrou em parada e ninguém percebeu que essa vítima entrou em parada por, sei lá, meia hora. Muito provavelmente essa vítima já está em assistolia, que é o de pior prognóstico.
Então, eles trazem aqui também outro tópico que é o seguinte: as recomendações anteriores sobre a administração de epinefrina, pessoal, adrenalina e epinefrina é a mesma coisa, tá? Foram reafirmadas com ênfase em sua administração mais precoce. Pessoal, a gente vai ver como é que funciona isso já já. Então, olha só, outro tópico que eles trazem aqui é o seguinte: algoritmos aprimorados e recursos visuais fornecem recursos fáceis para lembrar das orientações para cenários de ressuscitação no suporte básico e no suporte avançado. Olha só, pessoal, uma grande novidade nesse guideline aqui é que ele veio com muito fluxograma, mapas mentais, né? Para quem acompanhou aí os protocolos da American Heart Association de 2015, perceberam que ele era muito escrito, era um texto muito massivo mesmo. Então, olha só, esses recursos visuais aqui facilitam na hora da adrenalina ali, para você lembrar de como deve ser feitos os protocolos, beleza? E aqui já teve uma grande mudança, né? Então, olha só, a gente vai aplicar o DEA nesse paciente. Se a gente perceber que o ritmo não é chocável, então, se não é chocável, ou é a sistolia ou é a ESP, né? Então, olha só o que eles trazem aqui. Epinefrina imediatamente, pessoal. A epinefrina é o que vai dar um melhor prognóstico para esse paciente, tá? Então, antigamente a gente esperava o ciclo para realizar a epinefrina e agora não, é epinefrina imediatamente. Detectei que está em assistolia ou AESP, epinefrina imediatamente, beleza? Se o ritmo for chocável, opa, então eu estou diante de uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso. Devo administrar o choque, beleza? Então, olha só, detectei que a vítima está em parada, apliquei um DEA nesse paciente. E aí o DEA vai falar o seguinte: não toque no paciente, analisando. Você não toca no paciente, deixa o DEA detectar qual é o ritmo desse paciente. E ele vai falar, por exemplo, choque indicado, pressione o botão piscando. Você vai pedir para todos os socorristas se afastarem e aí você vai apertar o botão que vai estar lá piscando. Apertei o botão, administrei o choque nesse paciente. Vou iniciar a RCP normalmente. Quanto? 5 ciclos de 30 por 2. Beleza? Nesse momento, pessoal, eu já posso fazer um acesso intravenoso ou intraósseo nesse paciente. Beleza? Faço lá 5 ciclos de 30 por 2 de novo. E aí o DEA vai falar o seguinte: não toque no paciente, analisando. Ele vai tentar detectar qual que é o ritmo desse paciente. É um ritmo chocável de novo, administrei o segundo choque, vou lá e choco. E aí, pessoal, já vou entrar com a epinefrina, beleza? Lembrando, pessoal, que a epinefrina é a única droga que pode ser utilizada nos 4 ritmos de parada, tá? 1 miligrama. E aí, pessoal, nos ritmos chocáveis, a gente vai ter também a amiodarona e a lidocaína. A amiodarona e a lidocaína são antiarrítmicos, então ele não deve ser utilizado em ritmos que não são chocáveis, ou seja, a sistolia e a ESP, beleza? Lembrando, pessoal, como que deve ser feita a administração da amiodarona? A primeira dose ela é de 300 mg, lembrando que a ampola ela é de 150 mg, então a primeira dose que você vai fazer, você vai utilizar 2 ampolas, na segunda dose, 150 mg. Ou você pode usar a lidocaína, que o cálculo já é um pouquinho mais chato, é de 1 a 1,5 mg por quilo de peso, beleza? E a segunda dose é de 0,5 a 0,75 mg por quilo de peso. Lembrando que a amiodarona e a lidocaína são para ritmos chocáveis, beleza? E elas têm um limite de 2 administrações. Depois que você administrou 2 vezes, vai ser epinefrina ou até o paciente voltar ou até ter sido declarado óbito nesse paciente. Agora a gente vai falar um pouquinho de DEA, tá? Porque é outro tópico que eles trazem aqui, que o uso de dispositivos de feedback visual em tempo real é recomendado como forma de manter a qualidade da RCP. O que seria esse dispositivo de feedback visual, pessoal? Alguns DEAs, né, eles têm aqui no centro esse dispositivo de feedback visual, que é exatamente isso daqui, ó. Então, olha só, você posiciona uma pá no tórax do paciente, posiciona outra pá, e esse dispositivo ele já vai ficar exatamente no local onde deve ser feito a RCP, beleza? E ele, pessoal, ele tem esse, como o nome já diz, feedback em tempo real. Então, ele vai falar compressões boas. Então, quer dizer que a profundidade das compressões estão boas. Ele vai te informar isso. Literalmente, tem um robozinho que fala com você, que é para você manter as compressões do jeito que você está fazendo. Comprima mais forte. Se você estiver comprimindo muito devagar, ele vai falar para você também.
e ele vai falar, não toque no paciente, analisando. Então, esse dispositivo de feedback visual, ele é recomendado como forma de manter a qualidade da RCP, porque com eles você consegue manter uma boa profundidade, um bom ritmo, né? Você consegue fazer a RCP de alta qualidade com esse apoio do feedback visual em tempo real. Então, pessoal, outro tópico que eles trazem, né, é a importância do início imediato da RCP por socorristas leigos. Isso daí ele já tem reenfatizado há muito tempo, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um artigo, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia lá de 2013, tá, em que um trecho eles falam o seguinte: cerca de 56 a 74% dos ritmos de parada no âmbito pré-hospitalar, ou seja, fora do hospital, ocorrem em fibrilação ventricular, pessoal. É um ritmo chocável, ou seja, de 2/4 a 3/4 de todos os ritmos de parada cardiorrespiratória são ritmos chocáveis. O melhor remédio para esse paciente vai ser um DEA, um desfibrilador externo automático, pessoal. Então, quanto mais cedo esse paciente receber esse DEA, melhor o prognóstico dele. Por isso que eles reenfatizam que nós devemos realizar educação em saúde com todo mundo. Os socorristas leigos, eles têm um papel importantíssimo para a sobrevida desse paciente. E eu vou ler aqui outro trecho do que eles falam nesse artigo, olha só. O sucesso da ressuscitação está intrinsecamente relacionado a uma desfibrilação precoce, olha só. Ideal dentro dos primeiros 3 a 5 minutos após o colapso. Então a vítima entrou em parada cardiorrespiratória, o DEA ele vai ser crucial nesse período de tempo aqui, de 3 a 5 minutos. E a gente sabe que a realidade brasileira, por muitas vezes o serviço médico de emergência não consegue chegar num período tão curto assim. Então tá aí de novo a importância da ressuscitação precoce por socorristas leigos, beleza? E olha só outra informação que eles trazem aqui. A cada minuto transcorrido do início do evento arrítmico súbito sem a desfibrilação, as chances de sobrevivência diminuem em 7 a 10%. O que significa, pessoal? Uma vítima entrou em parada cardiorrespiratória e ficou 10 minutos sem receber a reanimação cardiopulmonar, sem receber ventilação, sem ser assistida, é praticamente certo que essa vítima não irá sobreviver, beleza? Para a gente falar do próximo ponto, a gente precisa entender o que é capnografia. Pessoal, a capnografia ela vai mensurar nada mais nada menos do que a pressão parcial exalada de CO2. Ela vai mensurar o CO2 que está saindo do corpo, beleza? E a gente vai ver por que isso é muito importante durante uma parada cardiorrespiratória. Pessoal, para a gente ter uma pressão parcial exalada de CO2, a gente precisa ter duas coisas. Guarda isso direitinho. A gente precisa ter circulação e troca gasosa lá nos alvéolos pulmonares. Guarda bem isso que eu acabei de falar para vocês. Então, olha só, como a capnografia pode ser útil durante uma parada cardiorrespiratória. Pessoal, como eu falei, a pressão parcial, a capnografia, ela vai mensurar a pressão parcial de CO2 exalado, tá? Isso aqui é uma abreviação para tudo isso aqui, ETCO2. Então, o ETCO2 normal, no indivíduo normal, né, com a circulação espontânea, ele vai variar de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Durante uma parada cardiorrespiratória, ele vai variar ali por volta de 20, tá? Então, por mais que a gente realize uma compressão de alta qualidade, ele não vai chegar aos pés de uma circulação espontânea, tá, pessoal? Então, olha só, quando a gente... Vamos fazer uma situação hipotética aqui. A vítima está em parada cardiorrespiratória, está recebendo as compressões, eu vou lá e faço uma via aérea avançada nesse paciente. No momento em que eu faço a via aérea avançada nesse paciente, eu instalo a capnografia. E aí eu percebo que o gráfico está desse jeito aqui, totalmente zerado. Mas espera aí, pessoal, eu acabei de falar para vocês que para eu ter uma pressão parcial exalada de CO2, eu só preciso de duas coisas, eu preciso de circulação e troca gasosa. Tô tendo circulação, não tô tendo? Tem um socorrista ali comprimindo. Fiz ali a minha via aérea avançada. Pessoal, isso então é um indicativo de que eu não estou tendo troca gasosa. Isso significa que o tubo foi colocado no lugar errado. O tubo não está na laringe, ele está no esôfago. No esôfago não existe troca gasosa. Então a capnografia, pessoal, em suma, ela vai ser extremamente importante para a gente confirmar o posicionamento dessa via aérea avançada
E também vai servir para a gente saber se as compressões estão de alta qualidade. Se eu olho aqui para minha capnografia e percebo que esse valor está, sei lá, 5, 7, e aí eu olho lá para o meu socorrista e percebo que ele está fazendo compressões muito superficiais ou está fazendo muito rápido, muito devagar, isso significa que minhas compressões não estão de alta qualidade. Então posso orientar ele, não, pode fazer um pouco mais forte, pode fazer um pouco mais devagar, faça um pouco mais rápido. E aí eu olho lá na capnografia, opa, os valores começaram a subir. Isso significa que as compressões estão de alta qualidade. Então, só recapitulando, se ele está recebendo umas compressões de alta qualidade, eu entubei esse paciente e o capnógrafo está zerado, significa que o tubo foi posicionado no lugar errado. O profissional precisa retirar essa via aérea avançada e realizar o procedimento novamente. Então, é exatamente isso que eles trazem aqui no guideline. Mensurar continuamente a pressão arterial sanguínea e o teor de dióxido de carbono ao final da expiração, que aqui a gente está falando da capnografia, durante a ressuscitação no suporte avançado de vida, pode ser útil para melhorar a qualidade da RCP e a gente viu por quê, né? Porque a gente consegue saber se a RCP está sendo feita da forma que ela tem que ser feita, né? Pessoal, quando eles falam em pressão arterial sanguínea aqui, eles não estão falando de você colocar o manguito no braço do paciente e ficar medindo a pressão arterial ali, não. Eles estão falando de PAI, pressão arterial invasiva, tá? A gente consegue também saber se as compressões estão de alta qualidade através de uma PAI, tá? Porque a pressão arterial diastólica, ela precisa estar acima de 20 milímetros de mercúrio. Se está abaixo disso, isso quer dizer que as compressões também não estão de boa qualidade, tá? Então, pessoal, a diretriz antiga, ela dizia o seguinte, que a capnografia, ela precisaria estar em valores acima de 10, só falavam isso, acima de 10. Nessa diretriz de 2020, eles trazem o seguinte, que convém manter acima de 10, mas o ideal é acima de 20, tá? Esses valores aqui, beleza? Isso também foi uma mudança que veio aí no novo guideline. Outro ponto que eles trazem é que, com base na evidência mais recente, o uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial não é recomendado, pessoal. Então, isso é uma manobra pouco difundida, tá? Mas que era basicamente o seguinte. Percebi que o meu paciente está em um ritmo chocável. Vou lá e desfibrilei ele. Não voltou à circulação espontânea, eles desfibrilavam novamente logo em seguida. E eles trazem aqui que isso não é recomendado. Outro ponto muito interessante, pessoal, o acesso intravenoso é via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação no suporte avançado de vida. O acesso intraósseo é aceitável se o intravenoso não estiver disponível, pessoal. Então, eles fizeram um estudo e perceberam que o prognóstico de pacientes que receberam medicação pelo acesso intravenoso foram muito melhores do que os pacientes que receberam medicação através de um acesso intraósseo. Então, se eu não conseguir um acesso intravenoso, aí sim eu vou para o intraósseo. Outro ponto interessante, pessoal, eles trazem também assuntos relacionados à intoxicação por opioides, pessoal. Opioides a gente pode estar falando aí de heroína, morfina, lembrando que esse protocolo ele é dos Estados Unidos, né? Lá a intoxicação por opioides é muito mais comum, mas a gente precisa saber disso daqui também, tá? Mesmo a gente vivendo aqui no Brasil. Então, pessoal, eles trazem aqui assuntos relacionados à naloxona. Para quem não lembra, a naloxona ele é um antagonista de opioides, ele vai cessar esse efeito dos opioides, beleza? Lembrando que na superdose de opioides a gente tende a ter uma depressão respiratória, beleza? Se a gente tem uma depressão respiratória, a tendência é que essa vítima entre em uma parada respiratória que, consequentemente, vai progredir para uma parada cardiorrespiratória, beleza? Então, a gente tem aqui, pessoal, a naloxona, que é para ser realizada intramuscular, que é a dose de 0,4 miligramas por ml, e a gente tem a naloxona também intranasal, que ela já vem aqui em 4 miligramas, beleza? Ela pode ser feita ou intramuscular ou intranasal e pode ser repetido após 4 minutos. Então, olha só como é que eles trazem. Olha só, pessoal, fluxograma novamente aqui, ó. Mais um ponto que eles gostaram de trazer. O guideline está praticamente todo assim, pessoal. Só mapas mentais e fluxogramas, tá? Então, eles trazem aqui o algoritmo de emergência para leigos e para profissionais de saúde. Vamos ver o que muda? Vamos lá.
Suspeita de intoxicação por opioide. O que o leigo vai fazer? Ele vai verificar se a vítima responde, vai chamar por ajuda ou por alguém próximo, acionar o sistema médico de emergência e buscar a naloxona em um DS disponível. Por quê? Porque a naloxona ela é um antagonista de opioides, pessoal. Ela é utilizada em superdoses de opioides aí, tá? Para justamente evitar essa depressão respiratória. A vítima está respirando normalmente? Se a resposta for sim, a gente vai evitar a deterioração, vai bater no ombro e chamar em voz alta, reposicionar, considerar o uso da naloxona, continuar a observar até que o serviço médico de emergência chegue. Não está respirando? Vou iniciar RCP. Vou administrar a naloxona, utilizar um DEA e retomar a RCP até a chegada do serviço médico de emergência. Quando a gente fala de profissionais de saúde, vamos ver o que muda aqui. A gente vai verificar também se a vítima responde, chamar por ajuda nas proximidades, acionar o serviço médico de emergência e buscar naloxona em um DS disponível. Até aqui é praticamente a mesma coisa. A pessoa está respirando normalmente? Se a resposta for sim, a gente vai evitar a deterioração, tocar os ombros e chamar em voz alta, abrir a via aérea dessa vítima e reposicionar, considerar a utilização de naloxona e fazer o transporte dessa vítima para o hospital. Se a vítima não está respirando, o que o profissional de saúde vai fazer? Checar aqui o pulso carotídeo quando a gente está falando de adulto, tá? A gente vai avaliar por no máximo 10 segundos. Se a vítima tem pulso, então ela está o quê? Em parada respiratória. Ela não está respirando, mas ela tem pulso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ventilar essa vítima. A gente vai realizar a ventilação de suporte, abrir a via aérea dessa vítima e reposicionar, realizar a ventilação de resgate ou com o dispositivo bolsa, válvula, máscara e administrar a naloxona. Se a vítima não tem pulso, aí é protocolo normal de suporte básico de vida. Iniciar RCP, usar um DEA, considerar a naloxona e consultar o algoritmo de SBV para PCR. Outra alteração aqui, pessoal, muito significativa foi o seguinte, né? Um novo elo aqui na cadeia de sobrevivência. Então aqui eu coloquei do lado esquerdo a antiga cadeia de sobrevivência e aqui a nova cadeia de sobrevivência. Então, pessoal, a gente percebe basicamente o seguinte aqui, ó. A gente tem aqui o protocolo no intra-hospitalar e no extra-hospitalar. No intra-hospitalar, a gente consegue observar que eles juntaram esses dois elos aqui, ó, porque era vigilância e prevenção e reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. Aqui eles já colocam o seguinte, ó, reconhecimento e prevenção precoce, tá? Então, olha só, no intra-hospitalar, a gente vai realizar o reconhecimento e prevenção precoce, acionamento do serviço médico de emergência, realizar uma RCP de alta qualidade, porque a gente já viu a importância, né, da RCP numa parada cardiorrespiratória e ela tem que ser de alta qualidade para gerar fluxo para essa vítima. A desfibrilação precoce, a gente também viu que a maioria das paradas cardiorrespiratórias são em ritmos chocáveis, então o desfibrilador ele é extremamente importante, tá? E depois os cuidados pós-PCR. E o novo elo, pessoal, é de recuperação. Eles trazem que essa vítima precisa ter um apoio pós-PCR no sentido cognitivo, psicossocial e físico. Afinal de contas, essa vítima sofreu um trauma, né? É um trauma muito grande. Então, eles trazem aqui essa importância da equipe multidisciplinar mesmo, para trabalhar inclusive o psicológico dessa vítima. Muitas vítimas também retornam com danos, né? Danos neurológicos, justamente por conta desse alto período sem fluxo adequado, né? Então, alguns tecidos cerebrais podem ficar ali em isquemia e a pessoa acaba perdendo algumas funções. Então, eles trazem muito bem essa importância da equipe multiprofissional, beleza? No extra-hospitalar, então, a gente tem o acionamento do serviço médico de emergência, uma RCP de alta qualidade, que deve ser o primordial, né? A gente viu o porquê. Desfibrilação precoce. Aí depois já chega a equipe avançada, né? Uma ressuscitação avançada, que já vai incluir via aérea avançada, capnografia, tudo aquilo que eu falei, cuidados pós-PCR e recuperação, beleza? Então, basicamente, essas foram as principais atualizações quando a gente fala de suporte básico de vida, suporte avançado de vida cardiovascular, beleza? No adulto. Se vocês gostaram do vídeo, a gente pode fazer um vídeo aí
tratando do público pediátrico e da gestante, que também tiveram algumas alterações bem interessantes, algumas informações aqui que eles trouxeram. E é isso, pessoal. Um grande abraço e fiquem bem. Só lembrando que as referências bibliográficas vão estar aí na descrição também, basicamente foi só a diretriz e esse artigo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Um grande abraço.